Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Surpresa, a devocional que eu havia prometido nessa semana, né? Chegou em forma de um breve estudo, não a devocional, um breve estudo que eu estou extraindo aqui, vou ler para vocês esse estudo da Bíblia de Hernandes Dias Lopes, baseado na leitura que nós fizemos hoje, a leitura quem já fez, quem não fez fará, né? Do capítulo 28 de 1 Samuel. Tá? E muito me alegrou que uma das nossas leitoras, a Maria Aparecida Albino, ela entrou em contato comigo hoje bem de manhãzinha para pedir para eu esclarecer, né, sobre a conversa que Samuel teve com Saul, que na verdade não foi Samuel falando, foi o próprio diabo. Então, eu vim esclarecer a partir desse estudo, que eu queria procurar alguma coisa mais profunda, porque não é só falar assim, foi o diabo falando com Samuel, mas vamos esclarecer, e ninguém melhor do que Hernandes Dias Lopes para nos clarear isso aqui, e baseado nisso nós vamos meditar. Fiquei muito feliz com a participação da Cida me enviando essa mensagem, e você também, se tiver dúvida, eu sempre falo isso no canal, pergunte lá no canal, pergunte para mim no meu WhatsApp, não tem problema nenhum, né? Acho que a maioria de vocês já tem meu WhatsApp, então vamos que vamos. O estudo É possível os mortos se comunicarem com os vivos? O Brasil é o maior país espírita do mundo. A comunicação com os mortos é a espinha dorsal do ensinamento espírita. A Bíblia é clara ao considerar a invocação de mortos uma abominação aos olhos de Deus. Agora dá uma pausa e leia aí os textos que eu vou passar para você, só para você conferir para o estudo não ficar muito longo. Êxodo 22, versículo 18, Levítico 19, versículo 31, Deuteronômio 18, de 9 a 14, Isaías 8, 19 e 20, Lucas 16, versículos 26, versículos 29 a 31. Vem para cá agora. O rei Saul tornou-se rebelde ao Senhor desde ao fundo do poço, e desceu ao fundo do poço a ponto de ir consultar uma feiticeira. Saul não quis ouvir a voz de Deus por intermédio do profeta Samuel. Deus então abandonou-o e não falava mais com ele. Mesmo sabendo que a consulta dos mortos era uma prática abominável, no auge de sua angústia, quando os filisteus vinham contra ele, foi procurar uma necromante. Saul se torna não apenas rebelde, mas contraditório, pois ele mesmo já havia expulsado os necromantes em 1 Samuel 28:3, nós lemos isso. Então Saul, na sua rebeldia, tenta desafiar a Deus. Se Deus não me ouve, nem me responde, então eu procuro o diabo. Interessante porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo, porque ele havia expulsado os necromantes e era digno de morte quem fosse procurar um necromante, e a própria necromante morreria, caso atendesse, né? Então, e ele desafia Deus nesse caso. Porque os céus estavam em silêncio, ele se apressou para bater nos portões do inferno. O que leva as pessoas a consultar os mortos é a angústia. Querem saber como estão seus mortos ou querem alguma orientação para o futuro. Antes de Saul ir à feitiçaria, já estava sugestionado. Saul estava vivendo uma profunda falência espiritual. Vê lá no versículo 6 do capítulo 28. Porque Saul se afastou de Deus. Deus afastou-se dele e não falava mais com ele. Antes disso, ele era tomado por alucinações de ódio e um espírito maligno o atormentava. Sua mente perturbada e seu espírito em trevas pavimentavam o caminho para essa queda. Além disso, estava em meio a uma crise psicológica avassaladora, no versículo 5 do capítulo 28. O inimigo o encurralava e o apertava por todos os lados. Seu coração, desmaiado de medo, virou água. A síndrome do pânico o assaltava. Adicionalmente, Saul estava sofrendo um processo de esgotamento físico, no versículo 20 do capítulo 28. Saul faz uma viagem à noite,
trajando a máscara da mentira e do disfarce, sem ter se alimentado durante todo o dia. Foi uma viagem a pé de mais de 20 quilômetros e lhe faltavam forças. Ao se envolver com a necromante, Saul experimentou diversas tensões. Deixa sua Bíblia aberta aí no 1 Samuel, capítulo 28, e acompanhe comigo os textos. Versículo 3. Ele age contra a própria consciência. Deus se afastou de Samuel porque ele nunca se arrependeu. Queria manipular Deus em vez de ouvi-lo. Mesmo tendo desterrado os necromantes, agora vai atrás de uma médium. Saul tenta se disfarçar, mas ele era o homem mais alto de Israel, não tinha como disfarçar, gente. Ele vê lá no versículo 8 do capítulo 28, e também no capítulo 9, versículo 2, no capítulo 10, versículo 23, que diz que ele sobressaía aos demais, né? Segundo lugar, ele perde completamente o temor de Deus, o versículo 10 do texto do capítulo 28. Saul faz juramento em nome de Deus, prometendo que não pode cumprir. Ele jura por Deus invocando o diabo. Ao mesmo tempo que jura por Deus como supremo referencial da vida, ele se rebela contra o Senhor. Fica óbvio isso aí. Ele age com insolência também, em terceiro lugar, no versículos 8 e versículos 11 do capítulo 28. Samuel se afastara de Saul por sua rebeldia a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. Agora Saul quer trazer o santo Samuel para uma sessão espírita. Não faz sentido, gente. Queria que Samuel pecasse contra Deus, mesmo depois de morto, para atender a sua vontade. Como Saul queria Samuel de qualquer jeito, mesmo através de um espírito de feitiçaria, o diabo lhe produziu o falso Samuel. Veja bem, o diabo. E em quarto lugar, também ele age com credulidade excessiva. Ele acredita naquilo ali. Nos versículos 12 a 14 do capítulo 28. Sempre o capítulo 28. Eu vou só estar falando os versículos. Quando for outro capítulo, eu falo outro capítulo. Ora, se Saul era um homem indisfarçável em Israel, também o era Samuel. Qualquer criança poderia descrevê-lo. Saul não viu nada. Sua credulidade era toda e sua fé... Sua credulidade era tola e sua fé morta. Tinha a mente desesperada, confusa e predisposta a crer na necromante. Quem falou que estava vendo Samuel? Quem falou o estilo da pessoa que estava vendo? Foi a necromante. A necromante conhecia Samuel. E em quinto lugar, ele age com total desrespeito a Deus no versículo 15. Saul quer colocar Samuel contra Deus ou acima de Deus. Já que o Senhor não lhe respondeu, Saul quer pegar um atalho e usar Samuel para satisfazer seus caprichos. Já que Deus não quer falar comigo, eu quero que você fale. Você fica então acima de Deus. Se Deus não quer fazer minha vontade, eu quero que você faça. Olha onde que Saul chegou. Essa passagem é usada por espíritas para provar que a Bíblia confirma a comunicação entre vivos e mortos. Embora até mesmo alguns estudiosos como Orígenes, Justino, o Mártir, Agostinho, tenham defendido a tese de que Deus permitiu que Samuel aparecesse naquela sessão espírita, queremos refutar essa tese usando 9 argumentos, ou seja, a tese de que, a tese de que era o próprio Samuel ali vai ser refutada agora. E nós vamos refutar ela com bases até na própria escritura. Primeiro, os mortos não se comunicam com os vivos. Estas passagens deixam isso bem claro. Lá em Lucas, nós já lemos isso, capítulo 16, de 28 a 31, quando aquele rico, né, e Lázaro morreram, depois da morte, só há 2 destinos.
Para um morto falar com um vivo, teria que primeiro ressuscitar. Tanto Moisés como os profetas combateram a necromancia. Então aqui, lembra aquela história que ele falou, deixa que alguém volta lá para falar com os meus familiares, para que eles não venham parar onde eu parei. E aí, ali no céu, né, Abraão diz, não tem como, se eles não ouviram, Abraão não, quem estava lá, aí ele diz, se eles não ouviram, Moisés, é Abraão mesmo, né? Abraão fala. Se eles não ouviram Moisés e os profetas, vão ouvir um morto qualquer, uma outra pessoa qualquer, insignificante? Então, não pode voltar. Isaías capítulo 8, versículo 19, a favor a favor dos vivos se consultarão os mortos? Como assim? Você vai consultar morto para resolver problema de vivos? Por que nós falamos em nome de Jesus? Porque ele está vivo, né? Mateus 17, de 1 a 13, tudo isso você dá uma pausa aí e vai lendo esses textos. O texto coloca Cristo e não os mortos como mestre, a ele ouvir. O Senhor, em segundo lugar, o Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas. 1 Samuel 28, versículo 6. Se fosse Samuel, Deus teria falado com ele por meio de profetas e não por meio de uma necromante. 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Deus o matou porque ele consultou uma necromante em vez de consultar o Senhor. Ou seja, não era Deus falando. Se Saul consultou uma feiticeira e não a Deus, então não foi Samuel que apareceu naquela sessão mediúnica. 2 Pedro 1, 21. Pois nenhum profeta fala de si mesmo, mas da parte do Senhor. Terceiro lugar, terceira refutação. Não há mudança de atitude depois da morte. Samuel sabia que a necromancia era abominação para Deus, lá em Deuteronômio 18, de 11 a 13. Ele conhecia as escrituras. Se Samuel foi íntegro durante toda a sua vida, e ele mesmo disse isso no capítulo 12, versículo 3 e 4, ele pecaria contra Deus depois da morte? A pessoa mudaria? É possível morrer em santidade e transgredir depois de morto? Além disso, o próprio Samuel disse que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Capítulo 15, versículo 23. Lá de 1 Samuel. Ele se rebelaria contra Deus depois de morto e se tornaria um feiticeiro? O que vocês acham? Quarta refutação. Um salvo não pode se corromper depois da morte. Se Samuel tivesse aparecido na sessão, seu pecado seria ainda muito mais grave, porque mesmo depois de ter entrado no céu, teria retrocedido e pecado contra Deus. Não faz sentido nenhum, gente. Além disso, na hora da morte, o crente vai habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Ser recebido na glória. Salmo 73, 24. O Espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, 7. Enquanto o salvo vai para o céu, o ímpio vai para o inferno na hora da morte. Lucas 16, 19 a 31. E lembrando também o ladrão na cruz. O que é que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O espírito do salvo é aperfeiçoado para entrar na glória. Não entra. Nós vivemos em pecado até na hora da morte. Para entrar na glória, nós somos aperfeiçoados. Hebreus 12, 22 e 23. Será que Samuel pecaria contra Deus depois de entrar na glória? Óbvio que não. Em quinta refutação, o descanso dos salvos não pode ser interrompido. Essa ideia de comunicação com os mortos pressupõe que os vivos impõem aos mortos sua vontade. Até mesmo os santos de Deus precisariam se submeter. Até mesmo os santos de Deus precisariam se submeter aos feiticeiros. Até mesmo os santos de Deus precisariam se submeter aos feiticeiros.
Então não teria como. O descanso dos salvos não pode ser interrompido. Apocalipse 14, 13. Além disso, se Deus não falava com Saul por meio dos profetas, falaria por meio do diabo. Permitiria Deus Samuel aparecer ali para depois matar a Saul por ter consultado uma necromante? 1 Crônicas 10, 14. Sexto lugar, os que praticam a necromancia não serão salvos. Se a necromancia é abominação para Deus, Deuteronômio 18, versículo 10 e 11, os que consultam os mortos jamais verão a alva, Isaías 8, 19 e 20. A feitiçaria é obra da carne, Gálatas 5, 19 a 21. Os feiticeiros serão lançados no lago do fogo, Apocalipse 21, 8. E ficarão fora do céu, Apocalipse 22, 15. Deus matou Saul porque consultou uma necromante, 1 Crônicas 10, 13 e 14. Os salvos estão no céu e não no abismo. Sétima refutação. O falso Samuel subiu da terra, versículo 11 do capítulo 28. Caso ele fosse verdadeiro, desceria do céu, Eclesiastes 12, 7. Para onde vai o espírito dos salvos? Não há purgatório, gente. Não há purgatório. Não pense vocês que depois a gente vai ficar um tempo tentando resolver e melhorar a vida, não. É enquanto estamos na terra, é o tempo de nós estarmos vivendo para agradar e glorificar a Deus. Não há sono da alma. Não há reencarnação. A gente volta conserta um pouco, volta, depois conserta um pouco. Não existe isso, gente. Não faz sentido algum isso na vida do cristão, pensar isso. O espírito dos salvos vai para o céu, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8. O falso Samuel precisou subir, pois estava no abismo. Não era Samuel, era o demônio, era o diabo. Oitava refutação. Saul não viu Samuel. 1 Samuel 28, 13 e 14. Saul não viu nada. A necromante conduziu o processo. Ela foi a mediadora e interlocutora. Saul apenas entendeu que era Samuel, no versículo 14 a 19. Não é a Bíblia que diz que era Samuel, mas a necromante. A Bíblia apenas relata como se deu o fato. Quem está atrás da necromante? O servo de Deus ou os espíritos enganadores? Em Samuel, disse a Saul, no versículo 15, o verbo hebraico disse é o mesmo que ventriloquia. Ventriloquia. O ventríloco disfarça, aparenta ser quem não é. Isso acontece demais, gente, demais. Nona refutação. As profecias do falso Samuel não se cumpriram. Quando uma profecia não se cumpre, não é de Deus. Deuteronômio 18, 22. As profecias do pretenso Samuel falharam quanto ao tempo. 1 Samuel 28, 19. Saul não morreu no dia seguinte a esse episódio. Versículo 25, e capítulo 29, 11, capítulo 31 e 17, capítulo 31, versículo 1. Mas uns 18 dias depois, quanto aos fatos, né? Depois desses fatos. 1 Samuel 28, 19. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, ele suicidou. Versículo 31, capítulo 31, versículo 4 e 5. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Eu dei uma confusão na hora da leitura de hoje com relação a quantos capítulos tem. É 31 capítulos, eu falei 29. Falei que eram 29. Então, vamos lá. Só corrigindo o que eu falei na leitura, tá bom? Então, não se cumpriram isso aqui. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, ele suicidou. Em relação às pessoas
no versículo capítulo 29, 28, 19, não foram todos os filhos de Saul que morreram, mas apenas 3 dos seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Não morreram Isbosete, Armoni e Mefibosete. Tá vendo? E por último, falharam quanto ao lugar para onde foi Saul. No versículo 19 diz que lugar: o verdadeiro Samuel estava no céu, mas o rebelde Saul não deu provas de arrependimento. Saul foi para o mesmo lugar do falso Samuel. Então ele não foi para o céu. Segundo o entendimento nosso aqui, né? Então quem apareceu afinal naquela sessão espírita? Concluindo. Não foi Samuel, pois Deus condena a necromancia. Deus matou Saul porque consultou uma necromante. Não foi um simples embuste, pois a própria necromante ficou surpresa e atemorizada com a aparição, no versículo 12. Concordamos com os reformadores Lutero e Calvino quando defenderam a tese de que foi um espírito enganador que apareceu naquela sessão mediúnica. Quem matou Saul não foi a guerra contra os filisteus, mas a procura pela necromancia. Então, eu espero, em nome de Jesus, que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida com relação a esse texto e a essa explanação, me procurem aí no canal. Nós continuaremos explicando se necessário for. Me fale sua dúvida, né, para eu esclarecer, tá bom? Eu acho que Hernandes Dias Lopes foi bem claro e bem sucinto e deu para entender bem, tá bom? É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. E, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento, tá? Não seja outra coisa que ocupe o nosso pensamento. Não deixe os pensamentos nossos serem enganados pelos assopros, né? Pelas conversinhas do diabo, tá bom? Deus é justo e bom. Vamos